Olá pessoal, desculpem o atraso. O meu final de semana foi uma loucura e para completar, ah, essa segunda-feira eu acabei cavando as costas aí. E aí eu tive que tomar remédio para dor aí nas costas e aí não tava conseguindo arrumar posição para gravar para vocês, porque eu não consegui gravar no final de semana, que, como eu já disse, foi uma loucura. Enfim, tô gravando agora. Desculpem mais uma vez pelo atraso, mas a gente vai ver tudo o que saiu até agora. E antes da gente entrar no que eu separei aqui, eu só gostaria de falar rapidamente sobre o Felca. Eu não costumo acompanhar youtubers brasileiros, então geralmente eu estou sempre atrás no que se refere a isso. O único youtuber brasileiro que eu acompanho de vez em nunca, porque eu evito uh, olhar ali para não me deixar ser influenciado. Não que a influência seja negativa, é apenas que eu quero deixar o meu conteúdo diferente. Eu quero ter certeza que o meu ponto de vista não vai ser influenciado de forma alguma. Mas eu acompanhava o canal do Pirula, que inclusive eu tenho que ver como ele tá aí, porque ele teve um problema de saúde um tempinho atrás. Eu vi que ele estava se recuperando, mas depois eu acabei não vendo mais. Tenho que ver se tem alguma novidade a esse respeito. Que é um canal muito bom, o canal do Pirula, se vocês puderem assistam, tá? Mas voltando à questão do Felca. Ele fez alguns vídeos, um deles falando das bets e outro falando de um certo conteúdo que a gente pode abreviar como PDF, que algumas pessoas têm divulgado aí nas redes sociais. Né? Eu preciso falar de uma forma bem limitada esse tipo de assunto, porque o meu canal é muito pequeno e no YouTube, quanto menor o seu canal, maior é a severidade das regras, tá? Se você gera dinheiro e visualização para o YouTube, eles são muito mais tolerantes. Quanto mais você gera, maior é a tolerância. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Eu já tive vídeo que o YouTube arrumou problema porque eu tinha uma imagem da estátua de Davi de Michelangelo. Tá entendendo o nível de problema da coisa? Pois é. Então eu tenho que falar dessas coisas de uma forma bem superficial, bem branda, bem. Uh, como eu já disse, superficial. Eu apoio completamente o que o Felca andou fazendo, as denúncias dele. Uh, eu acho que jogo é uma coisa que destrói as vidas das pessoas. A minha postura até recentemente era pela proibição do jogo no Brasil. Eu acho que o jogo só, como eu já disse, destrói vidas. Mas a questão do surgimento das bets e o diálogo que eu vi, o debate que eu vi a respeito disso, me fez mudar um pouco a minha opinião. Não que que eu seja mais benevolente com relação a jogo agora. Não, não é isso. É apenas que eu acho que a gente precisa regulamentar o jogo no Brasil para que a lei possa manter um controle disso. Saber para onde vai esse dinheiro, se certificar de que isso não está sendo usado para lavagem de dinheiro de organizações criminosas e por aí vai. Já que a gente não pode impedir que as bets existam, a gente tem que regular elas para que elas não tornem a nossa vida ainda pior do que apenas pela questão de jogo. Né? A gente não pode permitir que organizações criminosas façam grandes fortunas e comecem a ser uma ameaça ainda maior. Então, essa é a minha postura com relação ao jogo. Com relação à questão de PDF, eu sou absolutamente contra. Eu acho que as famílias precisam educar as suas crianças, cada um educa o seu filho, a sua filha, prepara esse ou essa
para viver aí em sociedade nos mais diversos sentidos, porque hoje em dia o mundo está na palma da mão. Não dá mais para criar a criança numa bolha e, e evitar que a criança veja isso ou aquilo à medida que ela vai crescendo. Então você tem que preparar a criança e pré-adolescente, né, à medida que eles vão crescendo, para que eles saibam se proteger, para que eles saibam o que está acontecendo em volta e não caiam em nenhuma armadilha, para que ninguém tire proveito deles. E é claro, eu sou contra essas criaturas que eu só posso chamar de marginais que tiram proveito de crianças e pré-adolescentes e adolescentes. Eu sou absolutamente contra essas coisas. É vil, eu acho que nós temos uma dívida com esse comerciante não, desculpa, comediante. Eu estava pensando ah, na questão do Pix, que eu estava lendo um artigo comparando o Pix com o UP e eu fiquei com o comércio na cabeça, gente, desculpa. Esse comediante, eu até vou comentar rapidamente sobre o que eu estava lendo a respeito do Pix e do UP, mas a gente tenta deixar isso para o final, se eu lembrar. Mas vamos lá. A gente tem que combater essas coisas porque, do contrário, a nossa sociedade vai pro vinagre, né? É por isso que a gente precisa controlar as redes sociais, porque não basta você ir atrás da pessoa que está cometendo a infração agora. Se as redes sociais continuarem permitindo a veiculação desse tipo de conteúdo, você pune o cara que está criando esse conteúdo agora, em 5 minutos vai aparecer um outro para preencher o vácuo. Eu não estou brincando. Isso gera dinheiro, isso gera visualização, porque infelizmente tem pessoas que não têm noção e tem pessoas que são nocivas, vamos dizer isso. Vamos chamar dessa forma. Uh, então, a gente tem que fazer o possível para que as redes sejam uh, relativamente seguras. Nunca dá para você garantir uma segurança absoluta, mas a gente tem que tentar evitar que o pior se manifeste. E é isso o que o judiciário estava tentando fazer nas redes. Não é censurar a liberdade de expressão, é criar um ambiente onde, se alguém faz alguma coisa desse tipo, você possa denunciar e, e a rede seja obrigada a remover, porque ela está violando alguma coisa e que não seja necessário ter que esperar por uma ordem judicial que pode demorar meses, pode demorar mais de ano para acontecer. E quantas crianças não foram colocadas em risco, quantas crianças não foram exploradas nesse meio tempo. A regulamentação das redes não é sobre censura. A extrema-direita porque eles recebem grana do lobby dessas empresas aí. Essas empresas, elas querem o máximo de informação para alimentar as inteligências artificiais delas. E eu não sou uma pessoa contra a inteligência artificial. Eu uso inteligência artificial de uma forma limitada para algumas coisas que eu considero inofensivas, mas a gente não pode negar que a inteligência artificial vai estar aí e que ou a gente aprende a usar ou a gente dança, se a gente não aprender a lidar com ela. Mas a gente tem que regular essas coisas. A gente não pode virar simplesmente um produto passivo que elas comercializam e a gente que se dane. Né? Então, tudo bem, elas vão fazer algum uso. A gente tem que aceitar que isso vai acontecer, não tem como evitar, mas a gente não pode deixar que esse uso seja tão nocivo assim, né? Que elas criem uma erosão
ah, certos valores éticos e morais, né? E eu não estou falando de coisa de moral no sentido religioso, no sentido de que tem que seguir leis divinas. Não, eu estou falando de um princípio ético e moral para uma vida civilizada. Né? Você não quer conteúdo que promova é, PDF, você não quer conteúdo que promova o uso de substâncias deletérias, digamos assim, que promova é, sofrimento real de pessoas, né, e por aí vai. Você não quer esse tipo de coisa. Então a gente tem que colocar nas redes sociais os mesmos mecanismos que a gente coloca em toda outra forma de imprensa, todo outro meio de comunicação. Se um jornal publica alguma coisa desse tipo, ele tem que arcar com as consequências legais. Mesma coisa uma emissora de TV, uma emissora de rádio. Por que a internet vai ser diferente? Era disso que se tratava a regulamentação. Mas tem uns canalhas aí que querem nos vender como produtos aí e que se danem as consequências, contanto que os bolsos deles estejam cheios. Né? Então, meus parabéns ao Felca. Ah, agradeço a ele imensamente. Ele fez um trabalho de jornalista, de repórter, apesar de ser um comediante. E a gente tem muita gente na imprensa, né, no jornalismo, que faz um trabalho que eu não digo que seria o de um comediante, porque além de ser de humor negro, é de extremo mau gosto, porque estão aí como serviçais do fascismo, como serviçais de interesses estrangeiros, um pessoal sabojo que só se importa com o próprio lucro e que se dane todos. Enfim, obrigado, Felca. Quem não está sabendo dos vídeos do Felca, vai lá assistir. O vídeo que menciona coisas relacionadas a efebofilia e PDF, é, ele é meio duro de assistir, mas eu acho que é importante para que vocês estejam cientes da seriedade de algumas coisas. Né? Tem gente que acha que essas coisas são inofensivas, não são. A gente tem que tomar conta das crianças, a gente tem que tomar conta de criar um ambiente que seja uh, não exploratório, não nocivo. Né? Enfim, obrigado ao Felca. Ele está sendo vítima de ameaças à pessoa dele, à segurança dele, né? Então, por favor, tome cuidado. Parece que ele já tomou algumas providências nesse sentido, o que é bom, né? Que ele tenha alguma segurança. Mas é terrível que alguém que fez algo de bom para todos nós tenha que agora esteja sendo perseguido, né? Tenha que procurar por esse tipo de precaução. Enfim, vamos agora ao resto do conteúdo. Eu não coloquei nada disso aqui porque, como eu falei, o meu canal é pequenininho e se eu não tomar cuidado, qualquer coisinha meramente sugestiva, eu vou para casa do quiabo, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. Mas eu apoio totalmente o trabalho que ele fez nesse sentido. Por favor, se vocês puderem, vão lá e assistam os vídeos dele aí relacionados a essas coisas. Bom, vamos lá. Eu tenho uma série de coisas para falar para vocês hoje, algumas bem diferentes, mas vamos lá. Eu queria começar por essa aqui que eu achei muito interessante, que é sobre o Gripen brasileiro, que é um caça criado por uma parceria de Brasil e Suécia, né? Ele foi originalmente criado na Suécia, depois a gente entrou numa parceria com a empresa Saab da Suécia
e criamos uma nova versão do Gripen preparada para funcionar aqui no Brasil. O Gripen era visto como um caça ele era de geração 4.5, ou seja, não era a geração mais recente, que é a 5.0. Ele era visto meio como não relevante. Os americanos vivem falando que o caça deles é o melhor, e patati, patatá, e falando que o Gripen não valia nada, que era inútil, não sei o que, não sei o que lá. Pois bem, Brasil e Suécia juntos desenvolveram um sistema de inteligência artificial para o Gripen que literalmente permite que o caça voe sozinho, que aprenda muito mais rápido do que pilotos humanos, assustadoramente mais rápido. A ideia não é que ele seja pilotado de forma autônoma sem ninguém na cabine, mas que ele possa não só fazer sugestões ao piloto, mas que ele possa também assumir e enquanto isso o piloto possa se dedicar a outras funções como planejamento tático, estratégico ali, interação com outras atividades durante o voo, né? Ele também permite uma coordenação maior com outros sistemas como drones, radares e outros é, dispositivos e veículos militares, né? Então permite uma integração muito maior e isso faz com que ele seja capaz de abater alvos muito além do que ele seria capaz de outra forma. Então é, ele meio que acaba abatendo até os melhores caças que tem. Né? Ele deu um susto nos americanos aí, sem falar que o custo do Gripen é inferior ao custo exorbitante dos caças americanos e o custo de manutenção também dele é menor. Ele não necessita de pistas longas para decolagem e aterrissagem, ele pode decolar ou aterrissar numa estradinha. Enfim, numa situação de guerra onde as bases aéreas são alvos primários, né? E isso acaba com a possibilidade de usar caça, porque se destrói as pistas, você não consegue decolar e pousar os caças. O Gripen ainda continua podendo decolar e pousar de estradinhas. Ele também é feito para funcionar no nosso clima, que é mais rigoroso, né? Ele é feito para atender as nossas necessidades. E está fazendo sucesso no mundo. No conflito da Tailândia e do Camboja, ele foi usado e mostrou que ele veio para ficar, que ele não é só um brinquedinho bobo. Então é muito importante para a gente, tanto no sentido de soberania e de poder militar, mas também no sentido de que a Embraer vai conseguir conquistar espaço, vai conseguir levar a presença brasileira para esse campo da indústria militar e com a venda de equipamentos como o Gripen e outros equipamentos produzidos aqui no Brasil, a gente consegue trocas de tecnologias com outros países e tudo mais para melhorar todas as nossas forças armadas e garantir a nossa segurança, que a gente vai falar mais daqui a pouquinho nesse sentido. Mas por enquanto era isso que eu tinha para falar do Gripen, que agora a gente tem uma versão que pode ser pilotada por IA. Bom, além dessa questão do Gripen, tem uma outra coisa aqui do Brasil. A Zambelli, ela deve estar sendo transferida em breve aqui para o Brasil. Tive algumas informações meio conflitantes nesse sentido. Primeiro, eu tinha ouvido falar que ela já estava sendo transferida, mas parece que
vai demorar algum tempo, então eu não sei exatamente quando ela vai estar sendo transferida para cá, mas enquanto ela espera lá na Itália, ela está em um presídio superlotado. Ou seja, ela está sofrendo mais lá do que ela estaria sofrendo aqui. Então, francamente, eu não me incomodo dela esperar um pouquinho mais lá, antes dela voltar para cá para cumprir pena aqui. E o Dudu Bananinha, ele estaria indo para a Europa e lá para a Itália para tentar interferir nesse caso da Zambelli, porque ela tinha falado que ela ia dedurar todo mundo envolvido ali para escapar da prisão e não sei o quê. Então ele deve estar tentando impedir porque ele deve saber que ela sabe de alguma coisa que eles não querem que venha à tona. Né? Mas é sempre assim. Ah, quando o navio começa a afundar, os ratos começam a pular ao mar para não afundar com o navio, né? E o navio dos Bolsonaro está afundando. Então todos os ratos, todas as ratazanas que estavam nesse navio estão pulando para o mar agora para não afundarem junto. Ah, e com um pouquinho de sorte, dependendo de quanto tempo o Bananinha ficar lá na Europa, é, se for emitido algum mandato de prisão para ele aqui, ele pode ser pego pela Interpol lá. Ia ser muito bacana se a Interpol também pegasse o Bananinha e mandasse ele para e passar o resto, passar os próximos anos da vida dele e o restante da vida do pai dele, os dois juntinhos ali, para um xingar o outro por terem acabado na prisão. Porque o motivo do Bolsonaro estar preso agora é toda essa palhaçada que o Dudu está fazendo. Havia outros motivos, muitos outros motivos para prisão preventiva, mas o motivo é as violações das medidas cautelares e a interferência no processo, que é devido a essa tentativa de coação aí no processo, né, no julgamento. O Trump, ele, naquelas ameaças que ele fez ao Brasil, nós que vamos investigar o Brasil por práticas comerciais desleais, subentenda-se o nosso PIX, que vocês estão violando os direitos humanos, que vocês estão destruindo o meio ambiente. Se você for ver essas coisas, é tudo que ele faz. E para quem está desrespeitando direitos humanos, ele está deportando pessoas sem nenhum procedimento de julgamento, de justiça ali, sem qualquer oportunidade para a pessoa se defender, mandando para países das quais elas não são, e para que elas fiquem presas em presídios de segurança máxima, de ditadoras aí pelo mundo, enfim. E agora ele está querendo expulsar todos os sem-tetos de Washington, da capital americana, né, de Washington, D.C. Não confundir com o estado de Washington. É que ele não quer ver pessoas sem teto na hora que ele sai ali da Casa Branca. Né? Machuca o orgulho dele. Enfim. Quanto mais esse tipo de gente se faz de virtuosa, mais eles apontam os defeitos dos outros, mais eles confessam os próprios defeitos. É sempre assim. Não falha nunca. E eu preciso lembrar que não faz muito tempo que ele virou para o Netanyahu e falou: termina logo o trabalho aí na faixa de Gaza. Nessas palavras mesmo.
ele quer que o Netanyahu mate todos os habitantes de Gaza ali o mais rápido possível, porque está afetando a popularidade dele, o fato de que ele vende armas para o Netanyahu, né? De que ele sustenta a campanha bélica do Netanyahu. Bom, agora nós vamos falar de três coisas juntas numa coisa só. Semana passada a gente acompanhou o sequestro ali do Congresso Nacional pelos bolsonaristas que se acorrentaram tanto no Senado quanto na Câmara de Deputados. Não se enganem, o que eles fizeram é tanto crime comum quanto crime de responsabilidade. Essa suspensão que inicialmente foi divulgada como sendo para 5 parlamentares ali da Câmara, e, incluindo uma do PT ali, mas a gente já vai falar desse assunto. E agora foi expandida para 14, mais possivelmente essa do PT aí, mas vamos falar logo da do PT para que eu não esqueça. Eu esqueci o nome dela, mas eu já tinha falado que é uma, na semana passada, que é uma parlamentar que tem coisa de. Ela é baixinha, ela é vinha e ainda estava passando por tratamento para câncer. Isso eu já tinha falado na semana passada. O que saiu de novo é que agora a gente tem vídeo dela mostrando o momento exato em que tudo acontece ali. Ela não bateu no Nicolas, ela não empurrou o Nicolas, ela não fez nada com o Nicolas. Você pode ver onde estão as mãos dela no vídeo. Ela está com o celular em uma mão e a outra mão dela não está nem perto do Nicolas. Ela não fez nada com o Nicolas. O que o Nicolas estava tentando fazer é mentir para prejudicar uma parlamentar do PT. E, segundo algumas pessoas que estavam ali presentes, o Nicolas estava agindo de uma forma meio estranha, como se ele tivesse sob influência de alguma química ah, externa ao organismo dele, entendeu? Ah, e a gente sabe que alguns familiares do Nicolas estão envolvidos no comércio de substâncias ilícitas, né? Então tem algumas pessoas sugerindo que o Nicolas poderia estar fazendo uso de algumas dessas substâncias. Se ele está fazendo uso ou não, eu não sei, mas explicaria alguns dos comportamentos dele, né? Isso é crime, tanto comum quanto de responsabilidade. Eu gostaria de ver a Procuradoria-Geral da República entrando com um processo contra eles aí, porque é, o deputado, o parlamentar em geral, ele só pode ser preso com um flagrante de crime inafiançável. E nós temos o flagrante por causa dos vídeos e é inafiançável o crime. Então, eles poderiam ser punidos aí, mas eu tenho a impressão que não vão ser. Para evitar qualquer coisa de, é perseguição política e não sei o quê, para evitar essa percepção, eu acho que eles não vão ser punidos. Mas eu cobro punição para esses safados. Eles vivem mentindo, eles vivem tentando espalhar ódio, tudo para se promover aí, porque eles não têm nada de positivo para acrescentar. Eles não têm agenda nenhuma para melhorar o Brasil. Eles só têm a única agenda deles é espalhar mentira, espalhar ódio, para que o gado fique mugindo aí e votando neles. É só isso. Bom, ainda dentro dessa coisa ali no Congresso, eles também estavam colocando esparadrapos na boca e para fazer que eles estavam de greve e tudo mais. E várias pessoas apontaram que antes da Segunda Guerra Mundial
tinha sido feita uma campanha ali dizendo que estavam censurando o titio Adolfo ali da Alemanha, que estavam impedindo ele de falar. E a propaganda era um desenho do titio Adolfo com um esparadrapo na boca. Né? Eu sou a favor de que esses caras aí tampem a boca, tampem o nariz e também fiquem com as mãos amarradas para ter certeza que eles não vão destampar a boca e o nariz e que eles fiquem ali com tudo tampado por pelo menos uma hora ali e mais uma hora depois que terminar de dar qualquer estrebuchada e aí você manda para cremar, né? Porque isso aí não vai produzir nada de positivo. E esses canalhas aí, eles ficam colocando o esparadrapo para dizer que eles estão calados, mas aí dá 5 minutos neles, eles tiram o esparadrapo para gravar um videozinho lá pro gado e ficam filmando os coleguinhas também com o esparadrapo, depois eles colocam o esparadrapo de volta, enfim, é só para fazer showzinho. Mas, sem dúvida nenhuma, o pior de tudo isso que teve nessa semana foi a tal da Zanata. Essa irresponsável, ela levou a filha dela de 4 meses para esse crime que ela cometeu. Ela sabia que poderia ter confronto com a polícia parlamentar, ela sabia que a polícia poderia ter que usar de força, usar de gás de pimenta ou qualquer coisa assim para remover eles dali. E ela foi bem explícita ao falar que ela ia usar a filha como escudo. Palavras da própria. Olha aqui, bem no final. Uma criança como escudo. E aí ela coloca o desenhozinho ali de escudo. Isso não é mãe, isso é uma abominação. Isso, ela só consegue mostrar que nem com a própria filha ela consegue ter empatia. Ela infligiu diversos artigos do ECA, diversos. Eu consigo pensar em pelo menos uns 5, mas faz tempo que eu não leio o ECA, então não quero dar certeza, tá? Mas eu consigo pensar em pelo menos uns 5. Claro que eu teria que dar uma pegada ali no ECA de novo e procurar e revirar para achar cada um deles, que eu ainda não tive tempo de fazer essa semana, me desculpa, gente. Mas o que ela fez é muito sério. E já entraram com uma representação contra ela no Conselho Tutelar. Na melhor das hipóteses, ela perde a guarda e essa criança fica livre dessa abominação bolsonarista aí. Enfim, eu tenho mais ainda algumas coisinhas para falar. Uma sobre ciência e mais algumas outras coisinhas, algumas engraçadas, uma nem tanto. Nos Estados Unidos, o Trump está desesperado porque ele passou anos e anos falando do melhor amigo dele lá, que é o milionário PDF, que morreu alguns anos atrás na prisão durante o primeiro mandato do Trump. E misteriosamente, a morte dele foi suicídio. E no momento ali, pouco antes da morte dele, a câmera que filmava o corredor que dava para a cela dele teve um mau funcionamento por alguns minutos. Sabe? Pura coincidência. Pouco antes do cara morrer. Né? Engraçado isso. Enfim. E ele passou
anos e anos, todo o governo Biden e falando que os democratas estavam na lista desse cara e dizendo que todos os adversários dele estavam na lista desse cara e por aí vai. Só que no final das contas ele era o melhor amigo desse cara. E aí fizeram essa pesquisa aí com vários grupos da população americana. Fizeram com republicanos MAGA, que é o Make America Great Again, que é o pessoal trumpista dentro dos republicanos. 82% deles quer ver os arquivos desse cara sendo revelados. Dos republicanos não MAGA, ou seja, republicanos que não necessariamente defendem as ideias do Trump, mas ainda são republicanos, 83% deles quer ver os arquivos desse cara. Dos independentes, aqueles que não são nem democratas nem republicanos, ou seja, são não filiados a esses partidos, 86% quer ver a lista de arquivos desse cara, do melhor amigo do Trump. E 90% dos democratas querem ver esses arquivos sendo revelados. Né? O FBI já falou que o nome do Trump aparece nos arquivos e o Trump está em pânico porque se isso vier à tona, todo o movimento que ele criou ali vai para o vinagre e ele perde o controle da administração dele ali. Bom, então ele precisa de qualquer jeito bloquear isso e criar alguma diversão, desculpa, criar alguma distração. Eu ia falar diversion e traduzir isso para o português, só que sai bizarro. Enfim, criar uma distração para que as pessoas esqueçam, porque ele vem tentando desesperadamente mudar o assunto, mas as pessoas não estão mudando o assunto. Mas fazer o quê? Ele passou anos acusando todo mundo de estar nessa lista e que ele ia revelar essa lista e agora ele não revela? Por quê? Né? Mas enfim. E aí chegamos no Fox. Né? Eu sei que não é a pronúncia do nome do juiz, mas é literalmente o que ele anda fazendo com a nossa justiça aí, né? Ele dá uns votos que não tem sentido nenhum, que claramente atendem a uma agenda não democrata, não, no sentido não de partido democrata americano, mas no sentido de a favor da democracia, né? Não com filiação a qualquer partido, seja nacional ou estrangeiro. Contrária à defesa da democracia, né? E aí, segundo esse meme aí, o filho do Fox estaria processando o chargista Arueira por crítica a Bolsonaro e Netanyahu. A charge é essa, mas não espalhem. O filho do Fox não quer. Né? Que seria o Bolsonaro e o Netanyahu se abraçando. Esse processo vai dar certo? Eu duvido. Porque o Bolsonaro e o Netanyahu claramente tinham uma boa relação entre eles. O Netanyahu já foi condenado por crimes contra a humanidade. O Bolsonaro, bom, a gente sabe de tudo que ele aprontou, né? Inclusive um certo genô com a população indígena aqui no Brasil, né? Sem falar na quantidade de pessoas que tiveram o CPF cancelado durante o período de 2020 para cá, né? Porque ele não comprava vacina, porque ele era contra
o isolamento social, enfim. Uh, e os dois têm ideias fascistas, né? Então, o chargista está correto aí em apontar as similaridades dos dois aí ideológicas, né? Eu queria apontar para vocês também que o Netanyahu fez chacota do Bolsonaro durante a, aquele período que a gente estava tudo tentando se isolar, né, porque precisava. Enquanto o Bolsonaro era contra a vacina, o Netanyahu fez um vídeo fazendo pouco das falas do Bolsonaro falando contra a vacina. Enfim, o Bolsonaro consegue mostrar pra gente que ele é pior que o Netanyahu, e isso é uma façanha. Ser pior que o Netanyahu é difícil, mas nesse sentido o Bolsonaro conseguiu. Vamos lá. Agora resta essas duas imagens aí que eu coloquei aí no fundo da tela. Bom, a primeira delas é uma publicação que ela é baseada num artigo científico. Uh, eu não li o artigo todo, mas eu vi que tem uma fonte séria, então estou trazendo para vocês aqui. Tá? Primeiro eu vou estar só comentando por alto isso. Depois, se vocês tiverem interesse ou quiserem que eu fale mais de novidades de ciência, comentem aí que eu trago essas coisas. Eu gosto, mas como a gente está ocupado demais com essa questão de político-ideológica pelo mundo e as consequências aqui para o Brasil, da influência, da tentativa americana de influenciar a gente aqui, né? Então essas coisas estão ocupando muita atenção aqui. E outras coisas têm ficado de lado para meu desgosto, mas eu acho importante falar dessas coisas. Enfim, vamos lá. A China já tinha uma quantidade muito grande das chamadas terras raras, era a maior reserva de terra rara do mundo e é o país que tem maior capacidade de processamento de terras raras com a maior eficiência também. Né? E agora, o tório não é uma terra rara, mas é também bem estratégico, né? E a China descobriu uma reserva de 1 milhão de toneladas de tório, o que seria suficiente para manter o planeta mais limpo, mais seguro, manter o planeta com o uso de energia limpa, mais segura por milhares de anos. Tá? Eu peguei a imagem do post aí, mas tem um artigo publicado falando desses resultados aí, tá certo? É muito importante que a gente busque novas descobertas nessa área de energia limpa, né, para que a gente não destrua ainda mais o nosso meio ambiente. A gente já está sofrendo com descasos de gerações anteriores aí e até da nossa própria geração aí, que ainda tem gente da nossa geração que insiste em causar problema para o meio ambiente, né? Então é muito bom e é muito importante que a gente veja uh, o desenvolvimento desse tipo de tecnologia, desse tipo de alternativa para a gente. E para encerrar, eu tenho aqui essa brincadeira que eu fiz, baseada numa brincadeira de um amigo meu, americano, que ele falou que num post que o Trump, anteriormente eles consideravam o Richard Nixon o presidente americano mais corrupto da história.
e eles consideravam o George Bush filho, né, como o mais burro. O Trump destronou os dois, né? Aí eu peguei e fiz essas imagenzinhas aí, que o Trump seria a fusão dos dois aí. E assim como no Dragon Ball as fusões são mais do que apenas a soma das partes, o Trump consegue ser pior que os dois juntos. Ele é mais corrupto e mais idiota do que uh, apenas a soma dos outros dois. A Suprema Corte americana bloqueou as tarifas do Trump, ele não pode emitir mais tarifas. A gente não sabe ainda se isso vai afetar as tarifas que ele já emitiu ou não, mas o que agora ele não pode emitir mais nenhuma, porque ele precisa fazer com que elas passem pelo Congresso americano. Até então, no governo americano lá, o Congresso é responsabilidade do Congresso a emissão de tarifas para evitar que algum desajustado chegue e apronte o que o Trump aprontou. Só que o Trump estava se valendo de uma lei americana ali, declarando um estado de emergência para tudo que dava na telha dele, para taxar, criar essas tarifas. Então ele inventava um estado de emergência por causa disso, tarifa em você. Estado de emergência por causa daquilo, tarifa para você também. Outro estado de emergência, tarifa para um terceiro cara, e assim sucessivamente. Tiraram a bola dele. Então, você pode apostar que ele vai chorar muito, ele vai criar muita encrenca ainda, mas a gente vai ter que esperar para ver que caquinha que ele vai fazer. E tinha mais alguma coisa que eu falei que eu ia deixar pro final pra gente conversar, mas eu não tô lembrando. Eu juro pra vocês que eu tava esse tempo todo tentando lembrar o que que era, porque depois que eu falei, no final a gente conversa de novo, depois daquilo eu esqueci. Então, desculpa aí, gente. Se eu me lembrar, eu faço um adendo, mas eu não vou ter muito tempo, que nem eu tive na semana passada, para tentar pensar e colocar. Então, se durante a edição eu lembrar de alguma coisa, eu coloco para vocês, mas não vou ter tempo de relembrar tantas coisas como eu fiz na semana passada. E me desculpem se ficou organizado de uma forma horrível, mas eu ia lembrando as coisas, eu não tinha tempo de regravar tudo, e aí eu tive que ir estacando adendos no começo. Tá? Então, me desculpem. É... Mas é isso aí. Obrigado pela atenção de vocês. Uh, e a gente se vê no próximo vídeo. Vida longa e próspera.